Em São Carlos de Bariloche, na Argentina, conhecemos Vanessa, uma jovem mulher de 19 anos, de pele clara, cabelos negros e olhos claros. Vanessa era uma jovem estudante de turismo na faculdade, apoiada por sua família, seus pais, Carlos e Silvia, e sua irmã caçula, Rosa. A família de Vanessa era muito unida e as irmãs tinham uma ótima relação. Ela era uma estudante dedicada. Na faculdade, Vanessa conheceu um outro estudante que começou a flertar com ela, Daniel, um estudante de administração muito dedicado ao seu curso. Vanessa estava encantada com Daniel, de 21 anos, um jovem muito bonito e galante, moreno e de olhos verdes. Não demorou muito para Daniel começar a dar em cima de Vanessa, que no início rejeitava as investidas de seu colega. Mas Daniel era um rapaz persistente e muito manipulador. Com uma conversa aqui e outra ali, Vanessa confessou para ele que já teve 4 namorados no passado, mas nunca chegou a ter relação com nenhum deles. Foram apenas namoros com abraços e beijos, mas sem consumação da relação. Apesar de Vanessa ter tido 4 relacionamentos anteriores, esses relacionamentos eram apenas namoricos ou paixões passageiras e nada sério. Daniel ficou com uma certa inveja ao saber que Vanessa já teve relacionamentos anteriores, mas, diferente dela, Daniel queria experimentar algo assim. No início, ele fez o que podia para conter esses sentimentos, mas preferiu seguir sua rotina e se dedicar aos estudos, embora de vez em quando esses desejos libertinos ainda entrassem em sua mente. Daniel estava confuso em saber que Vanessa era o único número em sua lista, e ele achava que deveria haver um equilíbrio entre eles. Daniel e Vanessa estavam começando o relacionamento. Bem diferente de Vanessa, Daniel era órfão de pai e mãe, mas foi criado pelos tios que o adotaram e tinha um primo que ele via como um irmão. Daniel e Vanessa estavam focados em seus cursos e davam o máximo de si. A relação dos 2 estudantes estava indo às mil maravilhas. Daniel se formou primeiro e logo começou a trabalhar. Um ano depois, Vanessa também se formou em turismo e ambos começaram a trabalhar em seus respectivos empregos. Daniel trabalhava como administrador em uma empresa coreana de eletrodomésticos e Vanessa em uma companhia de turismo. Eles estavam vivendo bem, até que uma semana antes do casamento, Daniel, de forma curiosa, perguntou: "Amor, o que você acharia se um dia tivéssemos a curiosidade de abrir o nosso relacionamento?" E Vanessa, muito intrigada, mas de maneira séria, respondeu: "Se um dia algo assim me fosse proposto, eu iria pedir o divórcio na hora e iria embora sem dar aviso." Apesar de ter tido 4 relacionamentos, nunca fiquei com nenhum deles. Sou mulher de um homem só. Daniel, naquele momento, disse que aquilo era apenas uma brincadeira de 1º de abril e que nunca faria algo assim. Mas, por dentro, ele estava triste em saber que sua namorada estava restringindo de ser experiente em outros relacionamentos, sem culpa ou consequências. Daniel apenas queria desfrutar do que pensava ser algo diferente. Vanessa decidiu levar na esportiva e acreditou que aquilo não era algo sério, pois estava apaixonada de verdade por Daniel e pensou que fosse uma brincadeira. Mas Daniel não estava satisfeito. Após completar a semana do casamento, Daniel e Vanessa foram ao altar e fizeram seus votos. As famílias de ambos estavam felizes e desejavam felicidades ao casal. Na lua de mel, Daniel aproveitou cada momento daquele momento íntimo. No início, Daniel e Vanessa não tiveram filhos, devido às suas ocupações de trabalho. O casal curtia seu momento de matrimônio. Com 2 anos de relação, as coisas entre o casal corriam normalmente. Na empresa onde Daniel trabalhava, uma nova chefe de administração assumiu o cargo do chefe anterior, uma linda mulher loira, de olhos azuis, com um corpo escultural. O seu nome era Sabrina. Daniel ficou encantado com aquela linda mulher, e os 2 estavam tendo uma relação profissional na empresa. Não iria demorar muito para que aqueles desejos profanos de Daniel começassem a se manifestar, e Sabrina também estava começando a flertar com ele. E o homem, que não era de ferro, não demorou a ceder. Foi Sabrina que disse a Daniel por que não incentiva a sua mulher a aceitar o relacionamento e abrir o casamento. É muito melhor do que você fazer algo escondido. Daniel, todo animado, disse: "Você tem razão."
Sou um homem e tenho minhas necessidades. Vou convencer a Vanessa a aceitar. Se ela me ama, ela vai aceitar. Daniel e Sabrina foram até um restaurante. Depois do restaurante, os dois foram até um motel. Sem nenhum escrúpulo, eles acabaram tendo relações. Na manhã seguinte, Daniel e Sabrina estavam nas nuvens, e em segredo, mantiveram seu caso. Daniel estava querendo ter essas experiências para se ver e se sentir um homem. Acreditando que poderia manipular Vanessa e pensando que ela o amava e concordaria em abrir o casamento, mal sabia Daniel que isso seria um prego no caixão e o fim da sua relação. Sabrina continuava a encher a cabeça de Daniel, e ele começou a ter relações com várias mulheres e paixonites, se sentindo um homem. Em um dia, com toda a coragem, Daniel estava empolgado em falar para Vanessa, que também dizia ter uma grande notícia. Com um sorriso, Daniel decidiu falar primeiro e disse: Amor, eu quero ser sensato e gostaria que pudéssemos abrir nosso casamento para que eu tenha minhas necessidades satisfeitas. O sorriso desapareceu do rosto de Vanessa, e uma expressão fria e apática tomou conta do olhar da mulher. Vanessa, de forma séria, disse: Escute, onde você deseja chegar com isso? Estamos casados há 2 anos e você está querendo curtir experiências. Você acha isso interessante? Daniel disse que se sentia inferior em ter apenas uma experiência. Ele disse que conheceu uma mulher na empresa e que dormiu com ela. Daniel dizia que se sentia completamente frustrado de ter apenas uma única mulher em sua lista, nesse caso, Vanessa. Ele queria equilibrar as coisas. Daniel estava relutante e dizia que queria ser desejado e disputado por outras mulheres, pois ela poderia ter tido esses relacionamentos, por que ele também não poderia? Como Sabrina era uma chefe que dava os piores conselhos e ao mesmo tempo era uma das suas amantes, Daniel disse de forma direta: Eu só quero que você saiba que vou ter que fazer isso. Eu adoraria se tivesse seu apoio. Não acho que possa viver com o fato de você ser significativamente mais experiente do que eu. Isso me faz sentir que você teve que se contentar comigo. Eu não quero ser um homem que foi um contento, eu quero ser desejado e adorado por outras mulheres, assim como você fez com outros homens antes de me conhecer. Não acho que possa ser feliz se não fizer isso. Estamos abrindo nosso casamento. O belo sorriso que Daniel viu no rosto de Vanessa desapareceu. Daniel não se importou, porque já tinha trancado isso em sua mente e viu uma expressão derrotada no rosto dela. Depois de um tempo, ela foi para o seu quarto. Após esse baque, Vanessa ficou por um tempo e nesse momento Daniel disse: Eu disse o que eu queria. Agora pode me dizer o que você gostaria de me dizer, amor. Agora vou te escutar. Nesse momento, Vanessa disse: Não é nada, Daniel. Estou cansada. Era apenas algo do trabalho, nada demais. Daniel ficou ali dizendo que não era algo eterno, era só algo temporário. Vanessa não era uma mulher de expressar suas emoções, nunca se sabia o que ela planejava, apenas um sorriso no rosto a definia. No dia seguinte, sem hesitação, Daniel foi para os braços de sua chefe Sabrina e se sentiu o rei do universo. Ele recebia o tratamento de uma mulher diferente que não fosse Vanessa, e mal sabia Daniel que estava cavando o túmulo onde estava enterrando seu casamento. Ele saía com as colegas de trabalho, se divertia nas boates e ficava com mulheres diferentes. Vanessa teve que suportar isso durante 3 meses, mas Vanessa já estava em segredo planejando a maneira de se vingar de seu marido. Vanessa não era uma mulher de palavras, ela agia. Ela decidiu agir nas sombras e fazer Daniel se arrepender amargamente. Vanessa iria cobrar a fatura com juros e correções. Em um dia, Sabrina foi até a casa de Daniel para buscá-lo para irem ao trabalho. Daniel estava no banho quando viu sua esposa e Sabrina conversando e pareciam 2 amigas. Daniel até estranhou e, mesmo molhado, decidiu ver o que as 2 conversavam entre elas. Daniel estava colocando suas roupas de forma debochada, mais sarcástica. Vanessa disse para Sabrina: Então você é a mulher que vai para a cama com meu marido enquanto eu faço o café da manhã? E de forma debochada Sabrina também disse: Sim, eu fui a responsável por dar um pouco mais de emoção ao relacionamento de vocês.
E Daniel disse, sim, amor, ela é a mulher que te disse. Vocês duas poderiam ser amigas. E de forma educada, Vanessa se despediu dos dois e até abriu a porta do carro de Sabrina para Daniel entrar. No caminho, ambos faziam piadas e Daniel acreditava que sua esposa estava aceitando um esportivo casamento aberto. Sabrina dizia de forma piadista para Daniel, sua esposa é bem engraçada e sabe ver com olhos a relação aberta. Nós bem que poderíamos fazer na frente dela, o que acha disso? E Daniel, animado, disse, com certeza, eu acho que ela é fantástica e vai adorar. Durante uma semana, Daniel se divertia com sua chefe e achava que Vanessa também estava sendo piadista. Mas Daniel logo iria ver isso ter seus frutos. Daniel ficava com várias mulheres além de Sabrina, todo tipo de mulher que aparecesse, ele estava curtindo aquele mundo e se sentindo um adolescente. Sim, Daniel se converteu em um verdadeiro vagabundo. Daniel ficou durante 3 meses se divertindo com várias mulheres e com sua chefe Sabrina. Mas, em um sábado, Daniel notou que Vanessa não estava em casa e ficou incomodado com aquele silêncio. Ele notou que o rádio estava desligado, pois Vanessa, mesmo com essas aventuras consentidas, sempre colocava o volume no alto e não deixava as músicas de lado, que também eram as suas favoritas. Daniel foi até sua academia particular que tinha na casa e viu que sua esposa não estava lá. Ele foi até o quarto e viu que as malas e as roupas dela não estavam no guarda-roupa, restando apenas objetos pessoais dela. Ele foi até a cozinha pensando que Vanessa tinha feito o café da manhã, mas viu que nada estava feito. Tudo estava silencioso e aquele silêncio incomodava cada vez mais Daniel. Ele procurou pela casa toda e não a achou. Quando voltou à cozinha, não tinha notado que debaixo de um vaso havia uma carta. Daniel ficou extremamente chocado ao ver a carta e estava receoso em abri-la. Quando ele balançou o vaso, viu a aliança de casamento dentro. Ao ver a aliança no vaso, seu mundo começou a desmoronar. Então ele decidiu abrir, mesmo que relutante, a carta. Quando abriu a carta, o conteúdo seria o fim de tudo o que ele queria. Na carta, Vanessa dizia as seguintes palavras: Olá, querido Daniel. Você sabe que eu sou uma pessoa de ação e não de palavras. Espero que tenha se divertido com sua amante Sabrina e com quantas mais tiver por aí. Você, com essa conversa de querer ficar com várias, perdeu a única mulher que te amou de verdade. Todo mundo em breve saberá o que fez. Fiz uma investigação e sei de todas as suas aventuras. Quando abrir essa carta, eu estarei na Inglaterra. Sim, a minha empresa de turismo decidiu investir em mim e você iria comigo. A minha empresa até estava pensando em te dar trabalho. Meus pais e minha irmã sabem de tudo o que você fez. E não vou mentir, eu não te desejo nada de bom. Você jogou o nosso casamento fora e não vale as mágoas que me fez durante esses meses com suas aventuras. Quando você disse isso, eu achava que era brincadeira. Mas quando vi sua chefe vindo à nossa casa, aquilo foi a gota d'água. E agora você deve arcar com as consequências de suas atitudes de menino tolo e ingênuo. Você achou que eu era uma palhaça, mas me fingi de palhaça só para ver aonde você iria com isso. Nosso casamento acabou aqui. Lamento ter te conhecido. Quando voltar dessa viagem, vamos iniciar o nosso divórcio e você poderá brincar o quanto quiser. Somente uma mulher fraca, sem amor próprio e firmeza de propósito aceitaria a imoralidade que me propus. O amor que sentia por você morreu naquele dia. Espero que tenha valido a pena você ter se divertido com o brinquedo da Sabrina e com outras mais da sua coleção. Ficarei na Inglaterra pelos próximos 5 anos. E esse é o fim. Adeus. Quando Daniel viu aquela carta, seu mundo desmoronou. Ao ver mais dentro da carta, ele encontrou uma passagem de avião. Aquela passagem era para ele, e viu da pior maneira o que tinha feito. Daniel, que só queria se divertir e ter novas experiências, não notou o quanto tinha machucado Vanessa e que agora ela estava se manifestando. Daniel ficou chorando naquela casa e não dormiu a noite toda.
No domingo, sua cunhada Rosa foi até sua casa somente para pegar as coisas de Vanessa, junto com 2 amigas que a acompanharam. Elas pegaram todos os pertences de Vanessa, as joias, as roupas restantes, os objetos pessoais, perfumes e outras coisas. Rosa notou que Daniel estava com a mesma roupa que chegou na sexta-feira do trabalho, com um aspecto miserável, olhar sem brilho e totalmente apático. O homem estava um completo mendigo de tanto chorar a noite toda. Daniel pediu para que Rosa deixasse ao menos a echarpe, um ursinho de pelúcia e o perfume favorito como lembrança de Vanessa. Rosa, em sua bondade, deixou que esses objetos ficassem com ele por aquele dia, somente para, no dia seguinte, Rosa levar esses objetos também. Isso deixou Daniel ainda mais devastado e triste vendo os objetos de sua amada sendo levados. Rosa, que não era uma mulher de ficar calada, disse para seu cunhado: "A Vanessa contou tudo o que você fez. Você é uma vergonha para todos os homens do mundo. E espero que sua vida acabe assim como esse quarto, vazio e triste." Rosa não teve pena e disse tudo o que pensava a respeito de tudo aquilo, lavando a alma de sua irmã. Rosa ainda completou: "Eu deveria cuspir na sua cara, mas não vale a pena desperdiçar saliva com você. Só de te ver nessa miséria já é castigo bastante." Rosa deixou aquela casa levando os pertences de sua irmã. Daniel estava praticamente no fundo do poço. Ele foi procurar outras mulheres naquele mesmo dia, mas isso era de pouco consolo. Ele começou a notar as consequências de suas ações. No dia seguinte, no trabalho, ele conversou com Sabrina, que disse nervosa: "Estou me transferindo daqui para outra empresa." Os pais e a irmã da sua mulher vieram aqui e falaram de tudo a respeito da relação que temos, e o presidente disse para me transferir. Eu te aconselho a fechar esse relacionamento e resolver as coisas com sua mulher. Eu vou embora. Sabrina não sabia que já era tarde demais para resolver esse problema. O novo chefe, que assumiu o cargo do anterior, era bem mais rigoroso e questionou as atitudes de Daniel. Não demorou para Daniel ser demitido da empresa devido aos rumores. Logo ele percebeu que seus amigos começaram a se afastar. Seus tios e seus primos o negaram, pois aquilo para eles era uma mancha na família. Rosa foi até a casa deles e contou tudo, mostrando provas. Os tios de Daniel não queriam ficar associados a um rapaz promíscuo disposto a jogar o casamento no lixo para se aventurar na cama de outras mulheres. Seus relacionamentos seguintes não passavam dos 2 meses. Quando vinha à tona a história de que Daniel era um aventureiro que traiu a esposa e ficou com várias, logo esse amor desaparecia dessas mulheres. Daniel estava mais sozinho do que nunca e agora tinha que se virar com trabalhos de meio período que pagavam pouco. Daniel ainda continuava morando na casa que ele comprou para Vanessa, com os quartos vazios como ela deixou. Ele guardava a carta e a passagem como lembrança de que deixou algo tão bonito ir embora por uma aventura. Ele estava decepcionado consigo mesmo por querer ter mais relações. Ele cometeu vários erros que reconhecia, mas ter deixado Vanessa ir embora sem lutar foi, para Daniel, o pior desses erros. Daniel até pensou em procurar seus ex-sogros e sua cunhada, mas descobriu que eles tinham ido para a Inglaterra por alguma razão e esperou eles voltarem para tentar conversar. Os ex-sogros e Rosa foram frios com ele, não diziam nada a respeito da filha e pediram para Daniel não ficar questionando o destino dela. Daniel procurava falar com seus sogros e saber notícias de Vanessa. Silvia, a mãe de Vanessa, disse para seu ex-genro: "Daniel, a minha filha está muito bem na Inglaterra. Ela não quer te ver e nem falar contigo." Carlos completou que sua esposa disse: "Você jogou no lixo o casamento e a vida da minha filha para ter aventuras. Você perdeu qualquer respeito que tivemos um dia por você, Daniel. Agora vá embora e deixe de procurar pela minha filha." Carlos e Silvia foram bem rudes com Daniel e com razão, pois ele, em um dia, destruiu todas as expectativas que tinham dele. Daniel estava miserável e continuava a morar naquela casa, mantendo tudo intacto com a esperança de Vanessa voltar, conseguir o seu perdão e tentar reconstruir tudo o que ele perdeu. Com o tempo, ele conseguiu o perdão de seus tios e primos, o que ajudou a ter um pouco de consolo. 3 anos se passaram e,
Em um dia inesperado, Daniel decidiu visitar novamente seus ex-sogros, ainda nutrindo esperanças de saber notícias de Vanessa. Ele viu na frente da casa deles algo muito inesperado, um rapaz ruivo, de olhos castanhos, corpo atlético e bem definido, com 2 meninos que eram a cara do rapaz, se divertindo com Carlos, que parecia muito empolgado com os meninos que tinham no mínimo 2 anos de idade. Daniel, naquele momento, quando viu seu ex-sogro, perguntou quem era aquele rapaz com cara de estrangeiro ruivo. Carlos rapidamente disfarçou, mas já tinha explicado ao rapaz estrangeiro quem era Daniel. E Daniel perguntou insistentemente Carlos, quem é esse rapaz e esses meninos? Carlos, de forma nervosa, respondeu, esse rapaz é um sobrinho distante meu e os meninos são meus sobrinhos netos. Daniel, eles são familiares distantes e isso não é da sua conta. Carlos pediu para Daniel ir embora e deixar a vida dele e de sua família em paz. Daniel notou o nervosismo no rosto de seu ex-sogro, mas estava tão triste que deixou isso de lado. À medida que o tempo passava, Daniel ainda mantinha a esperança de retornar para Vanessa e reconstruir sua vida, mas ele nem imaginava que levaria 10 anos para Vanessa voltar para sua vida novamente, e nem imaginava a bomba que viria junto. Os anos foram passando e Daniel não recebia nenhuma notícia de Vanessa, nenhuma carta, ligação, retorno à Argentina, absolutamente nada. Daniel estava preso em um limbo de remorso, arrependimento e dúvidas sobre por que agiu daquela maneira, se valeu a pena ter trocado um matrimônio sólido por uma vida de aventuras e relações com várias mulheres apenas para se sentir um homem. Daniel se sentia um completo derrotado, nem terapia ele buscava. Mais adiante, ele passou pelo comércio de Carlos e Silvia e viu que os dois estavam prósperos e vendendo muito, inclusive tendo uma vida confortável e boa. Ele tentava se aproximar de seus ex-sogros e sua ex-cunhada, mas eles o ignoravam. Mas, no 10º ano, as coisas iriam mudar. Daniel acabou recebendo uma ligação que mudaria sua vida. Um homem de 36 anos, acabado, fora de forma e totalmente destroçado emocionalmente, ouviu a voz de Vanessa no telefone e, muito emocionado, Daniel disse, Vanessa, meu amor. Há quanto tempo? Faz 10 anos que não ouço sua voz e quero que saiba que, mesmo se passando esses anos, ainda estou te amando e não consegui seguir em frente. Agora entendo tudo o que fiz e gostaria de te ver pessoalmente. E Vanessa, por telefone, com voz segura e firme, disse, escute, Daniel, nós vamos conversar. Mas eu vou te avisando, não vai se iludindo. Eu gostaria de conversar com você e saber as novidades, apenas isso e mais nada. Vanessa e Daniel ficaram conversando por exatamente 2 horas e cada um falou o que aconteceu. Vanessa esclareceu que sofreu com aquela visão distorcida, mas que sentiu muitas vezes a vontade de bater em Daniel, mas ela teve autocontrole e ainda disse que não voltou nos 5 anos seguintes porque realmente precisava superar e esquecer. Na Inglaterra, Vanessa disse que foi uma terapia. Ela também falou que naquele fatídico dia, ela pensava que era uma pegadinha ou piada, mas quando viu que ele estava falando sério, aquilo foi o fim. Ela não conseguiu perdoar aquelas infidelidades, completou dizendo que nunca concordou com a ideia maluca desse casamento aberto, mas deu permissão para ver onde ele iria com tudo isso e até onde mostraria sua verdadeira cara. Quando ela viu que ele estava falando sério e não iria recuar, aquilo para Vanessa foi praticamente o prego no caixão e o fim do relacionamento deles. Pelo telefone, Daniel chorou com as palavras de Vanessa, mas falou que isso foi uma dura lição que ele aprendeu. Ele ficou com várias mulheres, mas nenhuma delas era como Vanessa, e disse que ela deveria ter ajudado a ficar do seu lado, ajudado a corrigir os seus erros, mostrar os erros cometidos e não ter fugido como um pássaro foge de uma gaiola. Ele achava que ela estava concordando em vê-lo feliz com outras mulheres e não ter sofrido um golpe desses com esse repentino desaparecimento. Daniel disse que no início ele botava a culpa nela por tudo que ele tinha sofrido, mas que estava disposto a falar com ela pessoalmente e procurar resolver as coisas de forma pacífica. Vanessa falou que estaria em uma semana de volta à Argentina e disse que só iria entregar os papéis do divórcio e resolver essa situação. Daniel estava esperançoso de resolver as coisas, e no dia em que Vanessa retornou ao seu país natal e foi para sua antiga casa, Daniel ficou animado em rever Vanessa.
O homem viu quanto a mulher estava linda, escultural e muito bela, como uma modelo de passarela. Daniel deixou que ela explorasse a casa e Vanessa viu que tudo estava do jeito que ela tinha deixado, os guarda-roupas vazios, suas coisas não estavam na casa, a carta que ela deixou para Daniel e a passagem de avião para a Inglaterra ainda estavam no mesmo lugar. Sem ter qualquer intimidade, eles decidiram conversar e Daniel falou de outras coisas que não tinha dito por telefone, como o fato de sua chefe ter rompido com ele e abandonado depois de sua aventura, de como foi despedido, a perda de seus amigos e também a rejeição de todos, e que tinha se reconciliado com seus tios e primos, mas que ele estava muito infeliz. Finalmente, naquele momento, Daniel viu as verdadeiras emoções de Vanessa nesses 10 anos ausentes. Vanessa sentia apenas pena do que ele tinha se tornado e foi nesse momento que ela disparou para Daniel. Então foi por isso? Você jogou 2 anos de casamento fora para ficar durante 3 meses se divertindo com suas amantes? Acredite, eu fiquei completamente decepcionado e por isso não tive pena em te deixar e aproveitei essa oportunidade com a viagem que a vida me deu. Além dos papéis do divórcio para resolver essa situação, preciso que você veja que não temos mais chances de retorno. Não queria te ver de novo porque estar ao seu lado em uma sala seria o mesmo que colocar em risco a minha felicidade, pois eu segui em frente e eu quero que você conheça alguém. Nesse momento, logo atrás de Vanessa, chegaram pessoas que Daniel nunca poderia imaginar e que marcariam sua vida para sempre. Eram seus ex-sogros Carlos e Silvia. Sua ex-cunhada Rosa, e também aquele estrangeiro e 2 meninos chegaram. Daniel reconheceu que esse rapaz era o mesmo que estava na casa de seu ex-sogro Carlos, e aqueles meninos, na verdade, eram aquelas 2 crianças de 2 anos que agora cresceram. Nesse momento, Silvia pediu para sua filha Rosa levar os meninos para um outro cômodo da casa, pois o assunto era importante e os meninos não poderiam escutar aquela conversa. Rosa obedeceu sua mãe e levou os meninos daquele lugar para outro canto da casa. Vanessa falou tudo o que aconteceu com ela na Inglaterra, que ali ela acabou conhecendo alguém que mudou sua vida e que agora queria fazer tudo legalmente. Nesse momento, aquele homem estrangeiro loiro se apresentou e disse que seu nome era Henry Navarre, mas que poderiam chamá-lo apenas pelo seu apelido, Navarre. Daniel sacou que sua ex-mulher, mesmo casada legalmente com ele, acabou seguindo em frente e conheceu esse estrangeiro, com quem em um momento acabou ficando grávida, e eles tiveram esses meninos que eram a cara do pai. Daniel viu que seu mundo desmoronou de vez com isso. Navarre, embora fosse cidadão inglês, falava o idioma espanhol com perfeição, tendo um certo sotaque da sua língua natal, pois ele aprendeu a falar espanhol com Vanessa, e ela aprendeu a falar inglês com ele. Navarre, ao contrário de Daniel, era um homem que tinha honra e veio pessoalmente de seu país natal resolver os problemas de sua amada Vanessa com seu ex-marido Daniel. Navarre explicou toda a história deles, sem esconder nada. Ele falou que conheceu Vanessa, que sabia que ela era uma mulher casada e que ela nunca escondeu isso dele, mas quem começou a cortejá-la foi ele. Navarre assumiu que se apaixonou por Vanessa à primeira vista, mas ela, de forma respeitosa, rejeitava as suas investidas, por consideração ao marido. Navarre não tentou forçá-la a ser dele de má vontade, pois realmente estava apaixonado por ela. Com o tempo, Vanessa, segura e confiante, desabafou com ele de sua vida na Argentina, o sofrimento que passou nas mãos dele e suas infidelidades. Ela não ocultou nada dele. Navarre foi bem sincero e direto com Daniel, e com o tempo, as investidas dele tiveram seus resultados e iniciaram um romance. Em uma noite em que não conteram seus sentimentos, eles acabaram se entregando um ao outro de corpo e alma. Quando Vanessa descobriu que estava grávida e esperando um filho dele, ficou com medo de ser abandonada e até quis voltar ao seu país natal. Mas o próprio Navarre demonstrou que não era um canalha e não a abandonou. Ele ficou muito feliz em saber que seria pai e disse até que estava disposto a casar com Vanessa naquele mesmo dia. Navarre sabia que a união de Vanessa com seu ex-marido era apenas uma grande piada de mau gosto e uma farsa. Ele decidiu que teriam apenas uma relação estável. Contudo, eles queriam casar normalmente, e os pais de Vanessa souberam disso através de uma chamada telefônica.
Carlos e Silvia estavam preocupados com a imagem de Vanessa, mas quando viram que Navarre não abandonou a filha deles, assumiu seus filhos e estava querendo casar, ficaram contentes e já consideravam o homem parte da família. Foi Navarre quem investiu no negócio deles e por isso prosperava. Ele se lembrou dele no dia que visitou seu sogro e viu ele e seus filhos, por isso Carlos inventou essa mentira para que Daniel não soubesse que Vanessa, quando tinha uma folga do seu trabalho e seu contrato, voltava à Argentina para rever sua família, e eles contaram tudo para eles. Nesse momento, quando Daniel ouviu o que o estrangeiro disse, ele falou de forma triste para seu sogro: Senhor Carlos, o senhor sabia disso? Sabia que sua filha tinha constituído família com outro nas minhas costas? Por que tudo isso? Nesse momento, Carlos rebateu seu ex-genro. Daniel, minha filha tinha o direito de ser feliz e Navarre mostrou com atitudes o quanto ama minha filha e inclusive conseguiu emprego para minha outra filha, Rosa. E sim, Daniel, aqueles meninos não são meus sobrinhos netos. Eles são meus netos e eu os amo muito. Você não valorizou a minha filha, ela encontrou quem a valoriza. E Silvia completou o que seu marido disse: é isso, Daniel. O rapaz é o pai dos meus netos, e por mais que pense, esses meninos nos deram alegria quando você destroçou o coração da nossa filha. Nesse momento, Navarre, pela primeira vez, interveio na conversa e disse: sim, Vanessa nunca me escondeu que era casada e sei que você queria que ela aceitasse um casamento aberto. No meu país isso é visto com maus olhos, ainda mais com a igreja anglicana da minha terra natal que abomina tal coisa, mesmo tendo alguns casos na história do meu país. Não quero que culpe Vanessa. Eu que decidi dar esse passo e não me arrependo de ter me envolvido com Vanessa, tanto que assumi os meus filhos e estou aqui diante de ti para fazer as coisas legalmente sem brigas. Em meu país natal, um rei teve coragem de lutar pelo amor de uma plebeia americana e até sacrificou seu trono por ela, e ele sabia que ela era casada, mas infeliz no seu matrimônio, como é o caso da minha amada Vanessa, que era casada, mas triste e infeliz com as suas constantes traições. Nunca Vanessa me ocultou que era uma mulher casada e foi sincera comigo desde o início. Nesse momento muito confuso, Daniel disse com um olhar triste: escute, Vanessa, sei que te fiz sofrer com essa coisa de casamento aberto e tudo mais, mas você foi constituir família com outro tão rápido e eu ainda nutri esperanças de tentar consertar o nosso casamento. Isso para mim é muito triste. Lamentavelmente, reconheço que eu fui o arquiteto de tudo isso. Novamente, Navarre interviu e disse: por isso, Vanessa e eu estamos aqui, para resolver esse problema. Assine os papéis do divórcio para que Vanessa e eu possamos nos casar legalmente diante da lei e dos homens e possamos ser felizes. E Vanessa então completou: é isso mesmo, Daniel. Você foi infiel comigo e me fez sofrer. Não tenho obrigação de ser fiel a você se a vida me deu uma verdadeira oportunidade de ser feliz com um amor verdadeiro. Pois não se esqueça que a culpa de tudo isso é sua. Se tiver que culpar alguém, seja você mesmo. Eu cumpri minha obrigação como esposa até aquele dia nojento que desejo apagar da minha vida. Daniel ficou ainda mais destroçado com o que Vanessa disse e, nesse momento, com a voz embargada, disse a Vanessa: eu realmente sinto por tudo que te fiz. É triste e reconheço que o culpado disso tudo sou eu. E você, Navarre, como pode se envolver com uma mulher casada e ainda ter filhos com ela? Reconheço que não tenho moral para cobrar nada, mas tudo isso me pegou de surpresa e agora fiquei mais arrasado ainda e minha última esperança de reconciliação foi para o espaço. Navarre novamente interveio e disse para Daniel: eu lamento que o seu casamento tenha acabado assim, mas amo Vanessa e quero passar o resto da minha vida com ela. Nós juntos criaremos nossos filhos com a ajuda dos meus sogros, que já vi que são ótimas pessoas. Vamos te dar uma compensação financeira e até te oferecer terapia para sair de tudo isso, mas o casamento de vocês já não tem mais salvação. É perda de tempo lutar pelo que já morreu. Após muita conversa, Daniel, vendo que foi o responsável por tudo isso e que sua ex-mulher já tinha família com outro homem, disse humildemente: realmente, Vanessa, eu não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo. Você merece ser feliz e seguir em frente.
Espero que crie seus filhos e que tudo possa dar certo para você e seu novo marido. Daniel, muito triste, assina os papéis do divórcio e, como prometido, Navarre paga uma quantia de 10.000 libras. E logo ajudaram Daniel com terapia. O homem decidiu dar uma guinada em sua vida e, decidido a mudar seu destino, reconheceu que perdeu Vanessa para sempre. Sua ex-esposa merecia ser feliz. Em menos de um mês, Carlos, Silvia, Rosa, Navarre e Vanessa, junto com seus filhos, voltam para a Inglaterra. 2 meses depois, eles se casaram nas tradições da Igreja Anglicana da Inglaterra, o que deixou Carlos e Silvia felizes. Os filhos de Navarre e Vanessa também estavam felizes com o casamento de seus pais. Rosa também não demorou em conhecer um cidadão britânico que se apaixonou por ela. Logo começaram um romance e estavam fazendo planos de casamento. Quanto a Daniel, ele seguiu sua terapia individual para se recuperar das perdas que teve e também aprendendo com os erros de seu passado. Daniel nunca mais se casou ou teve filhos e ficou solteiro, como uma espécie de autopenalização pelos erros de seu passado. Embora Vanessa tenha incentivado a seguir em frente, assim como ela seguiu, as coisas foram melhorando aos poucos para Daniel. Ainda assim, ele lamentava ter perdido Vanessa por causa de aventuras, mas desejava que ela fosse feliz com seu novo amor e que tudo desse certo para ela. Essa história é um lembrete poderoso das complexidades do amor, das consequências de nossas ações e da importância de respeitar as necessidades e limites do parceiro. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!